Olá, boa tarde. Então, iniciar aqui. Nossa segunda aula de gravimetria, a gente vai falar um pouquinho sobre perda de carga, né? Na primeira aula, a gente deu para vocês uma noção geral de como, o que é a hidrometria, né? Parte de hidráulica, é, definimos ou mostramos para vocês que a gente vai trabalhar duas situações, né? Sistema hidráulico, ele confinado, né? Sob pressão de uma tubulação, que é o escoamento sob pressão, e o escoamento, né, livre, né, que seria, no caso, basicamente, de canais abertos, de cursos d'água. Então, a gente vai ter essas duas etapas no nosso curso. Então, baseado nisso, a gente falou um pouquinho na aula passada sobre o número de reinos, né? Então, a gente viu basicamente, duas classificações de escoamento, né? Dois tipos de regime, que é o regime laminar, que é constante, né? Onde eu tenho a velocidade constante, basicamente, o percurso, né, das partículas são bem definidas, origem e destino. Já o escoamento turbulento, né? Nós temos ele com velocidades bem altas, bem elevadas, e as direções ou sentido que as partículas percorrem não é tão clara, né? É bem, como o próprio nome diz, bem turbulento, ou seja, bem desuniforme. Então, a gente viu esses dois tipos de regimes, essas duas tipos de classificação. Baseado nessas duas classificações, a gente conversou, né, e vimos que existe uma forma de classificar elas, ou de identificar quando eu vou estar no regime ou em outro regime, né? Então, nós vimos que o regime laminar ou o regime turbulento, a gente tem uma fase intermediária entre eles, né? Que é uma fase de transição. Para isso, a gente classifica, então, basicamente, a gente classifica o nosso, como se diz, esses regimes através do número de reinos, né? Então, nós vamos ilustrar um pouquinho rapidamente o que seria esse número de reinos, né? O R, definido pela sigla RE, que é a classificação desses sistemas hidráulicos, né? Segundo esses regimes. Então, nós vimos o regime laminar, o Reynolds vai ser menor do que 2.000, e regime turbulento, né, vai ser para Reynolds maior do que 4.000. E nós temos, né, uma fase intermediária, que é o chamado de regime de transição, que é onde nós temos, então, Reynolds entre 2 e 4.000, ok? Bom, tendo conhecimento sobre o número de Reynolds, então a gente viu que existe alguns parâmetros, né, para classificar esses regimes, né, segundo o seu escoamento. A gente vem a avançar na aula de hoje, né, com a construção, um raciocínio sobre como que funciona esse escoamento, basicamente em tubulações. Nós comentamos também na aula passada que a gente iria focar na primeira parte, ou primeira etapa do nosso curso, na questão de definição do escoamento, escoamento dentro de tubulações, né, sobre pressão, basicamente. Bom, então a gente tem base duas. Quando a gente fala então desses escoamentos dentro de uma tubulação, a gente tem, como eu falei para vocês, perda de carga, né? Então tem o número de Reynolds e a perda de carga. A gente vai ter uma teoria de carga de energia que é bem conhecida, né? Na da mecânica dos fluidos, que é uma proposta feita por Daniel Bernoulli. É uma equação conhecida por Bernoulli, né? Basicamente, onde a gente vai ter a teoria da constância de carga de energia, né? Basicamente, a gente vai ter três formas distintas de verificar como que funciona essa constância, essa manutenção ou manutenção, né, da energia do sistema, tá? Então, a primeira forma de apresentar, ou que é apresentado na equação de Bernoulli, que ele trata, quanto a carga de pressão, né, em função basicamente da parcela que diz respeito à pressão do líquido, né, naquele momento. Então, dentro da tubulação, sob pressão atmosférica e outras pressões que podem ser impostas por uma bomba, por alguma coisa desse tipo, ela tem, então,
uma parcela de perda de carga devido a essa carga, né? Essa pressão, então. A segunda parcela que a Bernoulli traz é quanto à posição, né? Ela fala que existe uma perda de carga em função da altura ou da posição que está a partícula que está sendo analisada, o elemento, né? Então, a gente sabe que quanto mais alto ou quanto maior for o Z em relação ao ponto de análise, maior tende a ser a carga, né? Ou a energia em função da queda, basicamente, já que ela está em função da altura. E a terceira e última parcela que a gente tem é quanto à carga cinética, tá? Onde a gente tem em função da velocidade do material e da gravidade, a gente tem uma parcela então embutida por essa cinética do escoamento, beleza? Então a gente vai ver que, segundo Bernoulli, a sua teoria, basicamente nós vamos ter a energia, né, de um determinado sistema, de uma forma constante, definida pela somatória dessas três parcelas. Então, novamente, onde a primeira parcela, a segunda e a terceira são em função, então, de coisas distintas. A primeira em função da pressão que vai estar agindo naquele sistema, naquele momento. Essa pressão, como eu disse, pode ser apenas pressão atmosférica, ou pode ser uma pressão imposta é, por uma bomba, pode ser uma pressão interna na tubulação, devido ao tipo de fluxo que pode ter, enfim. Então, em função da pressão, eu tenho uma energia armazenada. Da mesma forma, a segunda parcela é em função da posição dessa carga em relação ao ponto a ser analisado, né? Ao sistema. Então, só para talvez correlacionar, quando eu tenho um prédio de 10 andares, a carga ou a energia que, ou a velocidade com que essa carga vai chegar até chegar. Bom dia, Diego, tudo bem? Está me escutando? Eu vou dar sequência aqui, Diego, não sei se você está me escutando direitinho, mas eu estava basicamente recapitulando, né, a aula passada, onde a gente falou da questão do número de reinos, né? Em função dele, a gente tem a definição de dois tipos de escoamento básico, que é o escoamento laminar e o escoamento turbulento, né? Para reinos menor do que 2.000, a gente tem escoamento laminar. Para reinos maior do que 4.000, turbulento, né? E tem uma fase de transição entre 2 e 4.000. Esse tipo de escoamento, basicamente, dá desde tubulações, né? Então, a aula de hoje a gente vai ver, está mostrando, né, um pouquinho da mecânica dos fluidos, que é quanto à definição, né, da equação de Bernoulli, onde a gente vai levar em consideração ou calcular na aula de hoje a perda de carga que existe num sistema, mesmo ele sendo dentro de uma tubulação confinada, né? A perda de carga a gente já viu, vai ser por diversos fatores, tá? Como está ilustrando agora no slide, basicamente eu tenho perda de carga, uma parcela, pela pressão existente na tubulação, naquele momento de análise, né? Como eu acabei de repetir, pode ser uma pressão devido à pressão atmosférica apenas, ou a pressão gerada por uma bomba, ou uma pressão gerada pelo movimento das partículas dentro da tubulação. Uma segunda parcela, que é definida pela posição da minha das minhas partículas, né? Estava até elucidando aqui agora um pouco tempo antes de você entrar. É
a questão da altura, por exemplo, de um prédio de 10 andares, né? Quando você tem uma queda d'água, a caixa está posicionada no último pavimento, né? A pressão com que a água, a força ou a velocidade com que ela chega no último pavimento é muito maior do que você tiver numa casa, um apartamento, um prédio com 2 apartamentos, por exemplo. Porque a altura de queda, a posição onde está a caixa d'água, ela influencia então nessa carga, beleza? E a terceira parcela é em relação à velocidade, né? Que, é, que o sistema tem, que ele vai ganhar aí em função de vários fatores, que a gente vai elucidar mais na frente. Então, basicamente, isso que eu tinha falado, né? Então, na teoria da hidrodinâmica, a gente basicamente tem alguns fatores a ser levado em consideração, tá? Na verdade, essa forma que está elucidada no quadro, ela talvez não venha mostrar de forma direta, mas para a gente utilizar para definir perda de carga, a gente tem que levar em consideração, então, essa questão da viscosidade e do atrito, né? Que são elementos essenciais que a gente tem no escoamento na vida real. Então, essa forma como está ilustrada, ela não representa isso, ela não traz esses dois fatores que influenciam, né, nas nossas perdas de carga. Então, basicamente, para poder trazer isso para o real, utilizando a equação de Bernoulli, a gente vai ter, então, que trazer para essa forma, ou acrescentar nela de uma certa forma, né, essa perda de carga através, ocasionada, né, pela viscosidade do fluido e pelo atrito, beleza? Beleza, Diego, vou receber aqui. Então, basicamente, a gente vai ir trabalhando ou mostrando para vocês, usando então a mecânica dos fluidos, que vocês já viram, né? Adicionar essa perda de carga para trazer então isso para o nosso sistema real, tá? Eu tenho então a seguinte situação: para trazer isso para o sistema real, vou adicionar então a essa forma uma parcela então que nós consideramos, né? Que é a perda de carga devido, então, à tubulação e algo a gente vai ver daqui a pouco, que seria em função do comprimento da tubulação e em função a dispositivos que a gente coloca, né, como joelho, T, tudo isso causa perda, né, perda de energia no meu sistema. Então, a equação de Bernoulli, que anteriormente não levava em consideração essa perda, a gente consegue, então, fazer um ajuste para que a perda seja levada em consideração, tá? Então, a gente vai ter essa equação que já foi apresentada, vai estar elucidando então, essa perda de carga, né, no sentido do escoamento, sempre importante frisar isso, onde a gente vai ver, então, essas questões, que o atrito, né, ele influencia, então, nos elementos físicos internos da nossa tubulação. Então, a perda de carga ela pode ser classificada em duas grandes categorias, como eu já adiantei, de uma certa forma, né? Ela vai poder ser uma perda de carga distribuída, tá? Ao longo de toda a tubulação. Então, imagina um cano, né? Você tem um cano saindo da caixa d'água. Ele tem queda livre de 3 metros de altura. Então, daquele trajeto de 3 metros, 2 ou 1, enfim, o comprimento do tubo pouco importa para o nosso raciocínio aqui, ele vai ter uma perda de carga ou uma perda de energia ocasionada, basicamente, também, na verdade, né, pelo atrito entre as partículas e a parede do tubo, pela rugosidade que tem um tubo ali. Okay? Se eu tivesse num sistema onde não tivesse a influência do atrito, da gravidade, eu não teria perda, né? Mas a gente sabe que isso na Terra é impraticável em real, né? A gente sempre vai ter esses fatores influenciando. Então, a gente vai ter essa primeira perda de carga, considerada perda de carga distribuída, então, que vai ser levado em consideração o diâmetro e o comprimento da tubulação, tá? Ela é condicionada, então, pela velocidade e rugosidade dessa tubulação. Então, para cada tubulação, mesmo que ela tenha o mesmo comprimento, mas como é são materiais distintos, diferentes, o atrito entre as paredes e a água ou o líquido que a gente vai estar
trabalhando também é diferente. Por isso, a gente consegue, então, basicamente, evitar essas questões. A gente consegue dar essa trabalhabilidade, basicamente, digamos assim, né? Deixa eu só voltar aqui para minha tela. Ok. Então, a gente falou da perda de carga localizada, né? E a outra perda de carga, que a gente vai ver daqui a pouco, é a perda de carga devido às basicamente localizada, né? Que é em função do tipo de material que eu tenho, mas também do tipo de ligação, né? Como eu já citei, eu tenho um joelho, um T, enfim. Mas antes de entrar nisso, quando a gente trabalha com perda de carga distribuída, que é em função básica do comprimento, tem-se uma fórmula para calcular, então, essa perda de carga, né? Essa perda de carga, ela basicamente vai ser em função, ou HD, né? Delta HD, que significa variação de altura, ou perda de carga. Ela é igual a F vezes LD vezes V ao quadrado por 2G. Onde F é um fator de atrito. Esse fator de atrito, nós vamos ver, vai depender do tipo de material da tubulação. Novamente, você tem uma tubulação em ferro fundido, você tem uma tubulação em PVC, o atrito entre as paredes e as partículas são diferentes. Então, o ângulo de atrito desses materiais influencia, então, deixando a perda maior ou menor. Quanto mais rugoso é o material, né, maior vai ser a perda que vai ter. Então, menos água chegaria, basicamente, no seu destino final. É o que ocorre muito hoje nas tubulações da Copasa, né? Hoje nós temos tubulação antiga, pelo menos aqui em Ipatinga, onde a gente tem uma perda de 40% do que sai da captação, né? Você faz uma captação, trata, vamos supor que você tratou 10 litros d'água, né? Então, na verdade, você tem uma perda de 40 litros d'água, de 4 litros d'água até chegar à sua residência, né? Então, 40% é em função de atrito entre na própria tubulação, que é antiga, né? Sujeira que está dentro que vai gerar mais atrito, e próprias conexões que foram colocadas para um determinado tipo de sistema, né? Prevendo algumas perdas realmente para não causar nenhum dano, né, na tubulação que chegava dentro da residência das pessoas. Mas hoje já mudou muito, né? O consumo aumentou, então talvez essa perda já não faz muito sentido. Deveria se partir, então, por uma reestruturação do sistema, né, para deixar ele mais econômico. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. O que eu quero ilustrar, então, que a perda, então, que a gente tem ou leva em consideração nesse sistema de tubulação em função, basicamente, então, dessa carga distribuída, apresentada por essa fórmula que eu acabei de ilustrar para vocês. E a segunda forma, né, de obter, não só a título de curiosidade, né, essa equação de Bernoulli, depois ela vem sendo desenvolvida, foi evoluída, né, Darcy depois cria uma outra forma também para poder, que é um engenheiro francês, para ajudar a definir as perdas de cargas em função do número de Reims. Mas o que eu quero realmente citar, né, que a gente vai ver daqui a pouco, é que o número de Reims ele influencia diretamente na perda, né, que a gente tem no sistema. Se eu tenho como eu disse, um sistema ou a tubulação tem um fluido que circula de forma laminar, escoa de forma laminar, calcular o fator de atrito é mais simplificado do que se for num sistema turbulento, né? Sistema turbulento, como a gente viu, as partículas elas são todas elas instáveis. E não consigo definir claramente como vai percolar ou percorrer essas partículas. Então, por isso a gente tem essa dificuldade que a gente vai ilustrar para vocês. Então, se eu estou trabalhando com um sistema simplificado, que é o regime laminar, o fator de atrito, uma das formas de se obter ele, basicamente, né,
é 64 dividido pelo número Reynolds, né? Então, é uma constante 64. O número Reynolds a gente viu na aula passada como calcula, né? A gente vai ilustrar novamente na aula de hoje. Mas isso nos dá a condição, então, de definir qual seria esse fator de atrito aplicado para aquele tipo de sistema, para aquela tipo de tubulação, para aquele momento que está sendo analisado, qual que seria a perda gerada por isso, né? Já para o regime, ou nos casos turbulento, né, é algo um pouco mais complicado, tá? Eu vou ilustrar para vocês a fórmula, mas de fórmula geral, digamos assim, né, meio redundante. A gente acaba utilizando um ábaco, que é muito mais simplificado do que a própria fórmula. Vou ilustrar aqui, ó, a fórmula, quando eu estiver trazendo para vocês, ela vai ser em função do diâmetro, do número de Reynolds, de rugosidade do material. Só que tem uma pequena observação, né, a ser feita, né? A forma, basicamente, ela tem o fator de atrito, né, em ambos os lados da igualdade. Então, já começa a ficar mais trabalhoso você ter que trabalhar com essa situação da forma como ela está apresentada aqui. Ficar trabalhando, isolando esse fator é muito mais difícil, digamos assim. Então, existe uma forma um pouco mais simplificada, tá? Mais simplicista, para poder se trabalhar ou definir esse ângulo de atrito. Essa fórmula ela acaba, né? Ela foi desenvolvida, então, em 44, onde eu tenho basicamente o Fehrenmold, né? Ele cria um diagrama, na qual, ou um ábaco, basicamente, no qual ele vai ter nos eixos das abscissas, né? O número Reynolds, a gente vai ver daqui a pouco, no eixo X, né? E no eixo das ordenadas, à direita, a rugosidade relativa da tubulação. Então, a rugosidade relativa da tubulação, a gente vai ver também com mais calma, é uma propriedade, o EC, né? É uma propriedade de rugosidade absoluta que está diretamente relacionado novamente ao tipo de material da tubulação e D ao diâmetro da tubulação. Então, com essa rugosidade relativa para aquela tubulação que você está trabalhando ou tem já adaptado, você vai ter, então, do lado direito, né, linhas que vai estar correlacionando essa rugosidade relativa com o número de Reis, obtendo dessa forma um fator de atrito, que vai estar no eixo Y, ordenada oposta, né? A gente vai ilustrar para vocês. Então, o Moll, basicamente, ele criou esse diagrama, né, que é o que está no próximo slide para vocês aí, ó, onde, novamente, né, como eu citei, número de Reynolds no eixo X, tá? No eixo Y, do lado direito, eu vou ter rugosidade relativa. Então, para um par ordenado de Reynolds correlacionado com a rugosidade relativa, eu vou ter que ir rebatido no eixo vertical, né, do lado esquerdo, um coeficiente de perda de carga distribuída do meu material, tá? Então, em função do meu sistema, você pode ver que o ábaco, né, se aplica tanto para sistema turbulento, como transição, como laminar. Nós ilustramos anteriormente que para o laminar a fórmula é fácil de calcular o fator de coeficiente de perda, né? O coeficiente de perda vai ser F é igual a 64 por Reynolds. Mas a gente também poderia aplicar aqui, ó, aplicando no gráfico. É o mesmo gráfico que está essa linha, né? Se eu analisar aqui a fórmula, é a mesma. Eu poderia pegar o número de Reynolds, associar ele a uma rugosidade relativa e, por consequência, achar então uma perda de carga distribuída. Enfim, o hábito se aplica a qualquer um dos tipos de regime que eu quero ilustrar, mas a principal função dele é quando você está no sistema turbulento, né? Aqui, rapidinho. Então, só para a gente ver, ó, a rugosidade absoluta que nós temos, né?
O que é a rugosidade relativa que nós vimos lá? É a absoluta dividido pelo diâmetro do tubo. Então, cada tubo tem, em função do material, tem uma rugosidade. Então, eu tenho um aço comercial 0,045, eu tenho aqui um ferro fundido novo 0,25 a 0,50, um ferro fundido velho, já está mais corrugado, comido pelo ferrugem, já aumenta a rugosidade, né? Aumenta o atrito. Então, para cada tipo de material, eu tenho uma rugosidade já talhada, né? Pré-estabelecida. Em função do diâmetro, né? Aí eu vou ter uma rugosidade relativa para aquele meu caso específico, tá? Então, o que a gente vai ver quando a gente vai calcular a rugosidade relativa ao material? A gente vai precisar conhecer o material, a gente vai no catálogo do fabricante e verifica qual que é a rugosidade que esse cara, o fabricante definiu, né? Já que ele já fez teste. E a própria norma também, NBR, traz alguns parâmetros de correlação, né? Para balizar as nossas definições. Mas, de forma geral, o mais conveniente mesmo, o mais assertivo é realmente buscar o catálogo do fabricante e ver qual que é a rugosidade prevista. Bom, então é importante então, a gente ver como que foi criado o diagrama, né? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que é essa questão como que é essa questão de obtenção, né, desse parâmetro. Mas antes disso, só para vocês estarem cientes, né, existe quero jogar no grupo aqui para vocês, um videozinho curtinho, depois se vocês quiserem pegar e assistir, ele vai explicar, ou vai ilustrar, elucidar, né, ele vai elucidar para vocês um pouquinho melhor alguns conceitos, né, que a gente está falando aqui, talvez para quem perdeu o iniciozinho. Tá bem, depois eu jogar um material para vocês, já fica mais fácil. Tá vendo? Olha só, pessoal, o videozinho está aqui, ele vai mostrar a questão da perda de carga, né? Só para ilustrar para vocês aqui. Então, a ideia é, né, justamente mostrar para vocês, quando vocês têm perda de carga, né? Tem uma perda tanto pela altura como pelo próprio comprimento, tubulação e por dispositivos, né? Esse videozinho vai mostrar com imagenzinhas o que a gente acabou de falar. E vai também mostrar como que se trabalha com o ábaco, né? O ábaco eu vou mostrar aqui, mas também fica a critério de vocês. Dá uma olhada com calma depois. Bom, vou jogar o material depois para vocês aqui no slide, no grupo, né, na verdade, para vocês se sintam-se à vontade para assistir com calma depois desse material, esse videozinho. Então, só para tentar entender um pouquinho sobre essa perda de carga, já fazer o primeiro exemplo aqui, coisa simples, para vocês tentarem assimilar um pouquinho melhor, né? Por que a gente está falando de perda de carga? Qual que é o grande objetivo aqui? O objetivo é justamente poder você conseguir, né, fazer o dimensionamento correto de uma tubulação, garantindo que o seu sistema funcione de forma eficaz, né? Quando eu falo sistema, eu estou falando desde a parte, para quem vai trabalhar com parte predial,
que é saber qual que é a vazão, qual que é a pressão que vai chegar no primeiro ao último pavimento, tanto na subida quanto na descida, né? Se eu tiver reservatório no chão, o reservatório foi elevado no último pavimento. Importante, então, te mencionar essas perdas que ocorrem ao longo do processo, né? Ao longo do comprimento, tubulação. Isso vai te garantir que o sistema funciona de forma adequada. E talvez o principal também é na própria definição para quem vai trabalhar com o sistema de distribuição, né, de água ou captação de água, por exemplo. Então, quando você faz todos os cálculos, faz todo o projeto, executa uma obra de passar a tubulação, né, dentro de um asfalto ou dentro de uma região que ainda não tem asfalto, e quando põe o sistema para funcionar, a água não consegue chegar à altura ou à cota prevista, né? Justamente porque não foi se levado em consideração, às vezes, as perdas de cargas que ocorrem durante o trajeto. Como eu já disse, são dois tipos básicos de perda de carga, né? Perda de carga devido ao sistema, né, ao comprimento da tubulação, ao atrito entre as partículas, tá? Que é a perda de carga basicamente devido à carga distribuída, e a perda de carga localizada, que a gente vai ver, que é basicamente em função de dispositivos, né, ou peças adjacentes que são colocadas em uma tubulação. Novamente, como T, curva, joelho, tudo isso faz com que a água, né, ou o líquido que está sendo transportado perca parte da sua força, da sua energia, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar primeiro usando a carga distribuída, né? O primeiro exemplo aqui traz justamente isso para a gente, ó. Então, isso aqui é o que está no livro didático de vocês, que vocês não estão tendo acesso ainda, tá, pessoal? Mas se tiver, vocês podem verificar que é o mesmo material. Mas da mesma forma como eu fiz na aula passada, de jogar os slides no grupo, eu vou jogar dessa vez também. Então, essa é a aula 2, né? Da sessão, unidade 1, sessão 2, basicamente. Então, onde está com o seguinte exemplo, né? Para a gente trabalhar. Você, como engenheiro, é contratado pela empresa de projetos. Você é indagado sobre o conceito de perda de carga distribuída, tá? E após a sua explanação, o engenheiro-chefe solicita o cálculo da dissipação de energia para uma tubulação com as seguintes características. Aí foi dado uma tubulação, tá? De 65 metros, um diâmetro de 0,15 metros, né? Ou 150 centímetros. Já foi dado o fator de atrito, a gente não precisou calcular, nem em função do ápico, nem em função daquela fórmula de 64 por Reid, se for laminar, né? Que nem falou como que é o sistema, como que é a distribuição, mas pouco importa, porque já foi dado o fator de atrito. Então, nesse primeiro exemplo é bem simplificado, só para vocês realmente aplicarem a fórmula direto, né? O que é a fórmula de carga distribuída que nós vimos? O HD, o delta HD, né, que é a perda de carga, ele é então em função do fator de atrito vezes o comprimento da minha tubulação L dividido por D, que é o diâmetro da tubulação, vezes uma velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes G, ok? Onde G é a gravidade. Então, todos os parâmetros desse caso específico, desse exercício, já foi dado. Foi fornecido para vocês o fator de atrito F, que é 0,04, então substituir. O comprimento da tubulação L, 65 metros, tá? O diâmetro do tubo, 0,15, vezes velocidade ao quadrado. Então, aqui eu até esqueci, eu coloco um quadrado aqui, por favor. Deixa eu colocar aqui de uma vez, só para eu tirar aqui. Velocidade ao quadrado. Então, quando vocês tiverem calculador aí, quiserem conferir, então, no meu cálculo aqui, a minha perda de carga foi de 2,26 metros. Então, vamos supor
que eu tenho tubulação linear, né? Quer dizer que se eu não levar em consideração para ajustar a vazão ou velocidade, pode ser que minha água não chegue ao final da tubulação, se eu estiver com ela na horizontal, por exemplo. Se estiver em queda livre, beleza. Mas se eu estiver com ela na horizontal, eu vou ter ela vai chegar no máximo aí a 62, 63, né? Ponto 7, basicamente, metros de comprimento. Eu não conseguiria chegar até o final porque vai ter uma perda. Então, essa perda de carga basicamente significaria de forma grosseira isso, né? Vai me dar um indicativo do quanto vai ser perdido de energia durante todo o trajeto, todo o sistema. Nesse caso é dado por metros, tá? Então, esse é o conceito de carga distribuída. A metragem, basicamente, ou altura, se dependendo de como está a sua tubulação, que eu vou ter de perda, né, do sistema ao longo do meu processo. Então, a perda localizada, né, ela pode ser representada, então, de duas formas, tá? A gente vai ver que através do coeficiente de perda K, ou através do comprimento equivalente, LE. Os quais são tabelados, né, em geral, oferecidos pelo fabricante. Então, eu posso utilizar ou calcular a nossa carga localizada, que é a nossa segunda etapa do processo. Então, anteriormente, nós tínhamos visto a carga distribuída, né, devido ao comprimento do meu tubo. Agora, outra forma de calcular, outra tipo de carga que existe, ou perda, né, é quanto ao tipo de dispositivos, né, de conexão que eu vou utilizar. Então, para isso, eu posso levar em dois parâmetros, né, basicamente, duas condições, que através, então, desse fator, desse parâmetro Q, né, ou do comprimento LE, então, são parâmetros obtidos através do fabricante tabelado, tá? A perda da carga localizada em função da carga Q, ela é dada pela seguinte fórmula, tá? Q, então, basicamente, bem parecida, né, com o anterior, da carga distribuída. A diferença é que lá nós tínhamos um fator F de atrito, aqui nós temos o parâmetro Q, que é também uma perda de atrito, mas devido ao tipo de conexão que se é colocada, a gente vai tentar essa perda localizar, ok? Então, para vocês terem uma ideia de parâmetros de referência, em função também do fornecedor, né, do material, a gente vai ter esse parâmetro Q. Por exemplo, se eu tenho uma curva, ou cotovelo, primeiro tá aí, cotovelo de 90 graus, raio curto. Meu carro, a minha perda considerada é 0,9. Tem outra acessório, um aval de gaveta aí, lado direito. Então, minha carga aqui vai ser 0,2, ok? Então, quando a gente for trabalhar com perda de carga, tanto distribuída como perda de carga localizada, a gente já sempre precisa recorrer ao fabricante para a gente verificar quais são os parâmetros de referência, tá? Se eu trabalho com perda de carga localizada, eu preciso saber qual que é a perda de carga devido àquele dispositivo. Então, se é um T, se não é, se é um joelho, se é uma cor de 45, cada um deles tem uma perda de carga pré-definida pelo fabricante. Se eu estou calculando uma perda de carga devido a carregamento distribuído, eu vou ter, então, basicamente, a minha perda de carga, né? Devido ao parâmetro, né? O atrito ou o tipo de tubulação que a gente vai ter. Também em função, então, de uma propriedade fornecida pelo fabricante em geral. Então, em função do comprimento, a gente tem equivalente, né? Que é a junção de várias peças, uma interligada à outra, a gente também consegue definir essa perda de carga localizada. A gente vai ver as duas mais à frente, como que calcula, né? Mas, de forma geral, o que vai ser a perda de carga, então, total do nosso sistema, que é o nosso grande objetivo, né? Perda de carga total, então, vai ser definida, tá? Deixa eu voltar aqui por aí.
vai ser definido pela perda de carga, tá? Em função da primeira parcela, perda de carga distribuída, tá? Que é em função do comprimento, do diâmetro, da velocidade da tubulação. E sobre o somatório, mais o somatório de todos os elementos ou todos os acessórios que eu colocar na minha tubulação. Então, se numa tubulação eu coloquei um joelho e um T, cada um desses acessórios vai ter uma perda de carga. Um maior ou menor do que o outro, né? Cada um tem a sua característica. Então, eu vou ter que pegar, novamente, se eu tenho uma perda de carga, eu tenho dois acessórios instalados, um joelho, por exemplo, como eu falei, um joelho e um T. No T eu tenho uma perda de carga, então eu calculo essa perda de carga no T e somo essa perda de carga devido a outra perda de carga gerada pelo joelho. Então, eu vou ter dois dispositivos, duas perdas de carga. Por isso que é somatório, né? Porque eu tenho que levar em consideração todos os elementos ou os acessórios que serão instalados na minha tubulação, ok? Vamos fazer um exemplo para vocês, só para ilustrar para vocês, né? Então, o que fala o exemplo? Após calcular e apresentar a perda de carga distribuída da tubulação, foi solicitado pelo engenheiro-chefe a perda de carga solicitada pelo seu colega. O engenheiro de campo lhe informa que houve uma falha na comunicação, pois na tubulação existem acessórios hidráulicos, não é apenas uma tubulação única, né? E que esses acessórios geram perca localizada, além da distribuída. Desculpando-se, ele solicita-se a você, então, que complemente o cálculo, abordando, então, a perda de carga total. Então, o que vai ser a perda de carga total? Os dados do projeto, dados fornecidos são o mesmo: comprimento da tubulação é 65 metros, o diâmetro da tubulação é 0,15 e o fator de atrito aplicado ou utilizado é 0,04 e velocidade de escoamento 1,6 metros por segundo. Tá? Os acessórios que ele forneceu, que é existente, né, o que são cabíveis de utilização, que é aplicada nessa tubulação, foi uma válvula de gaveta e dois cotovelos de raio longo. Então, o que a gente precisaria fazer? Né? Definir, para a perda de carga localizada, a gente deveria, então, a primeiro momento, definir quais seriam os casos, né? Coeficiente de cada um desses dispositivos. Então, a gente vai recorrer ao catálogo do fabricante. No exemplo já foi dado, né? Que fala que para uma válvula de gaveta é 0,2 e para o cotovelo, né, de 90 graus A é longo 0,6. A gente poderia vir aqui naquela tabela anterior de um fornecedor que eu tinha mostrado para vocês e fazer a verificação se realmente é isso. Aí. Então, olha só. Cotovelo de raio longo, né? Raio longo, de baixo aqui, raio longo. Qual que é o caso? 0,6. Outro acessório que utilizou, válvula de gaveta. Qual que é o cara que ele utilizou? 0,2. Então, a gente teria que recorrer, né, para definir esse parâmetro e posteriormente calcular, então, essa é a minha solução. Então, a primeira coisa a ser feita, né, a gente já até fez a primeira parte, que é calcular qual que é a perda de carga devido à parte distribuída, né, e a perda de carga localizada, tá? Deixa eu fazer de novo, só precisa entender. Então, para perda de carga, né, a gente teria a seguinte situação: parcela devido à parte distribuída e uma parcela devido aos acessórios, né?
perda dos acessórios que serão instalados, tá? Essa primeira parte aqui a gente até calculou já. É a mesma anterior. A gente vai repetir só para vocês entenderem, tá? Então, o que é o F? Ó? O F, que é o fator de atrito, é 0,04. Ele já foi fornecido, tá? Vezes o comprimento da tubulação, que é 65, foi um dado denunciado, dividido por 0,15, vezes a velocidade que foi fornecida ao quadrado, 1,6, né? Dividido por 2 vezes a gravidade 9,8. Então, essa parcela aqui, ó, é devido a esse primeiro passo aqui. E a segunda parcela... E a segunda parcela é a parcela devida aos meus dispositivos, ó, que é o joelho de gaveta. Pode escutar, o joelho de gaveta, né? Ó, joelho. Dispositivo de gaveta e 2 cotovelos de 90 ar longo, né? Registro de gaveta 0,2, mais 2 vezes, são 2 cotovelos, né? 0,6. Então, o somatório dos meus Ks, então, por isso que eu peguei, são 3 Ks, ó, são 3 elementos. Acabou que um deles é repetitivo, é o mesmo dispositivo. Então, ficou vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes 9,88. Essa primeira parcela aqui, ó, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu bater na calculadora. Vou repetir que é 0,04 vezes 65 2,26. Então, essa primeira parcela aqui, ó, 2,26. É o que nós já tínhamos mostrado para vocês anteriormente, né? Não mudou nada. A minha perda de carga devido ao comprimento de tubulação de diâmetro é 2,26 metros. Então, vocês veem, quanto maior é o comprimento, né, que vocês vão ter que levar essa tubulação, maior é, ó, levar sua água, levar seu óleo, enfim, o líquido que você tem que levar, transportar, maior é a perda que você vai ter ao longo do processo, tá? E a segunda parcela vai basicamente ser o restante. Ó. Pegar 0,2 mais 2 vezes 0,6, 1,4, tá? Vezes 1,6 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Se o meu não está errado, você pode fazer aí depois com calma. 0,1828. E vai ser igual 2,44. É o que está aqui. Beleza? Então, essa é a perda efetiva, né? A perda total que eu tenho para esse exemplo que foi fornecido, né? Uma tubulação de 65 metros, com diâmetro da tubulação interno de 0,15 metros, velocidade do líquido ali dentro da tubulação 1,6, tá? E o fator de atrito, devido ao tipo de material, 0,04. Então, a perda, né, que a gente vai ver que é o nosso objetivo aqui, desde o início da aula, que é definir a perda que eu vou ter no sistema, nesse caso, vai ser de 2,44 metros. Novamente, perda devido a comprimento da tubulação e perda devido ao tipo ou quantidade de acessórios que foram instalados, né? Então, na teoria, para esse trecho aqui específico, né, a perda pelo acessório está sendo até que relativamente pequena, ok?
Então, existe aquele mesmo link que eu vou passar para vocês, aquele mesmo vídeo, tem também um pouquinho explicando mais sobre a equação de Bernoulli, né? Um videozinho de 10 minutinhos, vale a pena depois vocês darem uma pesquisada nele, dar uma visualizada melhor, para vocês entenderem algum conceito que, porventura, deixou de passar aqui, tá? Mas a gente vai dar continuidade aqui, como eu disse. Basicamente, esse é o nosso conteúdo, né, de hoje. Mas agora a gente vai fazer uma sequência de exemplos, né, para eu mostrar para vocês como que faz, né, para a utilização do ábaco, como que calcula a perda considerando, né, o comprimento, as perdas totais e localizadas que a gente viu aqui de uma certa forma bem geral, né, bem genérica. E vai ser influenciada novamente pelo tipo, né, de dispositivo que nós temos. Deixa eu jogar para vocês já esse material aqui no WhatsApp, que a gente já tem ele disponível. Mas até que tranquilo, pessoal. Jogar Diego Bruno de Quintana, acho que já saiu também. Se tiver rápido, Diego, pode falar aí, cara. Assim, como eu falei, a gente tá só bastante sozinhos aqui. Tem que ser, pode se imaginando, se precisar, te para, você pergunta alguma coisa que não WhatsApp mesmo. Pode até mandar no privado se quiser. Mandar áudio no privado, tem que ser à vontade. Fazer mais rápido, porque realmente o chat aqui deu travado. Vai ter material para me jogar lá. Então, vamos lá, Diego. A gente vai fazer o segundo exemplo agora, tá? O segundo exercício. O que fala o segundo exercício? Ó, imagine uma adutora, tá? Que está trabalhando para a Copado, por exemplo. A gente está fazendo dimensionamento, fazendo algumas verificações para validar o sistema deles, né? Como eu comentei já num determinado momento da aula, a Copasa hoje trabalha com uma perda, né, de 40% ao longo do seu processo, né? Ou seja, é algo bem custoso. Lógico que a água é um bem, é, é uma matéria-prima, digamos assim, né? Entre aspas, até fácil de se obter na região, mas imagine o custo que isso tem de você tratar essa água, né? E depois trazer, jogar no sistema, fazer distribuição e ter perdas ao longo do processo, né? Então, a perda, como eu já disse, é em função de várias questões, na copada, por tubulação antiga, aumento da rugosidade ao longo dos anos, né? Devido a questões de ferrugem e até mesmo sujeira que é acumulada ao longo do processo. Isso vai só piorando, né? Deixando tudo muito mais caro. Então, enfim, a gente vai contratar aqui agora para calcular qual que seria a carga, né, a perda total que teria num determinado trecho de uma determinada tubulação da Copasa. A análise está sendo aqui sendo feita um trecho pequeno, né, bem pontual. Então, a vazão que ela está jogando na tubulação é 400 litros por segundo, tá? O diâmetro da tubulação é 400 centímetros e o comprimento que a gente vai fazer na análise é um comprimento de 130 metros. O material é ferro fundido, né, que é o mais convencional, trabalhado por esses distribuidores. Então, o ferro fundido, né, a densidade, desculpa, a
rugosidade dela absoluta, né? É 0,00025991 metros, tá? Foi dada uma viscosidade do material da água, que é o que está transportada, 10-3. É uma válvula de gaveta que foi plantada no sistema com K igual a 0,2. Então, a gente vai ter duas perdas, dois tipos de perdas, né? A perda distribuída, que é em função do comprimento de 130 metros de tubulação, e vamos ter também uma perda localizada devido à válvula de gaveta que foi colocada, né, no sistema. Aí pouco importa para nós a posição agora que ela foi colocada, nesse primeiro momento, tá? Depois a gente vai ver mais à frente, talvez tenha diferenças, como se ela estiver trabalhando da mesma forma na energia elétrica que vocês vão ver, nós já visualizaram, se ela está trabalhando em série ou em paralelo. Enfim, não é o caso aqui agora. O que importa para nós é que eu tenho um único dispositivo. Ele pode estar no início, no meio, no fim do sistema, que vai gerar uma perda, nesse caso, que é única, né? Então, a gente vai calcular a perda total para essa situação, tá? Para esse trecho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício, todos os exercícios que estiverem envolvendo perda de carga, vai ser definir os parâmetros, tá, Diego? Eu vou sempre precisar calcular o número de Reynolds, tá? Vou sempre precisar jogar no ábaco para definir qual que é o fator de atrito. Se não for, a maior parte dos exercícios não vai dar, né? Na prática não vai dar, você tem que definir isso. Isso que eu fiz anteriormente dando é só para a gente ver como que eu aplicava a fórmula. Então, de forma geral, a gente vai ter que seguir um passo a passo, bem claro, né? Então, para calcular o Reynolds, eu preciso da densidade material, velocidade, diâmetro e viscosidade do material da tubulação. A velocidade, então, ela é obtida sempre, né, em função da vazão. Equação de Bernoulli, onde eu tenho que o que é vazão é igual à velocidade vezes área, né? Então, o que vai ser a velocidade? Ela é Q dividido por A, ok? Onde Q é a vazão, no caso, nossa vazão foi dado 40 litros, 400 litros por segundo, vou voltar aqui, ó, tá? 400 litros por segundo. Então, quando eu fiz a transformação, né? Tem aqui basicamente, vou voltar aqui rapidinho. Eu fiz de transformação lá, né? Que eu não tinha visto. Deixa eu começar a fazer aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Nós vimos que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? Então, se eu tenho 400 litros, eu vou ter X metros cúbicos, né? Por que eu estou fazendo isso? Regra de 3. Porque a gente tem que trabalhar sempre com a mesma unidade, tá, Diego? Como eu tenho a área em metros, porque o diâmetro do meu tubo está dando em metros, é mais fácil eu transformar litros por segundos para metro cúbico por segundo do que transformar metros para litros, né, para poder fazer conversão. Então, a gente vai basicamente fazer, quando faz essa conversão aqui, né, x fica igual basicamente 0,4, onde eu pego 400 por 1000, né, quando eu multiplico invertido aqui, 0,4 metros cúbicos por segundo. Por isso que apareceu a vazão aqui 0,4, tá? Então, foi dado 400 litros, transformei para 0,4. O que vai ser a área, né? A área vai ser π vezes r ao quadrado, né? O r foi dado como sendo igual a 0,2, né? Então, a velocidade para essa situação de 3,18 metros cúbicos por segundo.
tá? Vai ser o Helmholtz, então. Como eu falei, Helmholtz vai ser a densidade do material vezes velocidade, vezes D, que é o diâmetro, vezes μ, né? Que basicamente é a viscosidade do líquido. Então, a densidade da água, nós vimos que é 1.000, né? 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico, é padronizado. Velocidade, acabamos de calcular, 3,18. Diâmetro do tubo, 0,4. E a viscosidade foi dada 10 menos 3. Então, nessa forma, a gente tem um Reynolds, né, de 1,27 vezes 10 a menos 6. O terceiro passo, ou o terceiro parâmetro que a gente vai ter sempre que calcular é a rugosidade relativa. O que é rugosidade relativa? É a rugosidade absoluta, que é uma propriedade fornecida pelo catálogo do fabricante do tubo, né? Nosso exemplo foi dado, que é um tubo de ferro fundido, onde a rugosidade para esse tubo é 0,002591. Esse é para qualquer tipo de tubo de ferro fundido. Mas no nosso caso, nós temos um diâmetro de 0,4. Então, se eu tivesse um tubo com diâmetro de 0,2, a rugosidade relativa para esse diâmetro de tubo é diferente do que é para 0,4. Então, por isso que a gente pega absoluto e divide por diâmetro, para obter, então, relativo àquele tubo específico, qual que seria a minha rugosidade. Por isso que se representa a rugosidade relativa, né? Quando a gente faz cálculo, dá 6,048 vezes 10 a menos 4, ou 0,0064,8. É a mesma coisa, tá? Aqui é a notação científica, aqui decimal. Então, eu tenho os três parâmetros já definidos. Eu tenho Reynolds, tenho a velocidade, né? Que foi a primeira coisa a obter para definir o Reynolds, e tem a rugosidade relativa. Para jogar no ábaco, que a gente vai ver aqui agora, já até deu o valor de 0,18, mas como foi obtido ele, né? Utilizando o ábaco aqui. Como a gente vai usar o ábaco? Aqui, naquele videozinho que eu vou jogar lá, já tem um link para você no PDF, né? Explica também, mas eu vou ilustrar aqui a forma como está vendo. E nós vimos aqui, ó, que o Reynolds que a gente calculou deu 1,27 vezes 10 a sexta, tá? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no ábaco, tá? Puxa uma linha vertical partindo desse valor, de 1,27 vezes 10 a sexta. Então, esse ábaco, ele está na escala logaritmo, tá? Eu digo, onde, na verdade, semilogaritmo. No eixo vertical, os espaçamentos entre as curvas não são constantes, ou seja, não tem o mesmo espaçamento, não é igual, né? Mas eles são crescentes de forma unitária, digamos assim. Então, só para tentar elucidar um pouco melhor. Aqui nesse ponto aqui, ó, vou mudar aqui para a caneta. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, tá bom, tá bom. Deixa eu só apontar então. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu estou passando o cursor aqui, ó, ele está me dizendo que esse valor aqui é 10 a sexta, ou 1 vezes 10 a sexta, tá? A próxima curva ó, é 2 vezes 10 a sexta. E assim vai de forma crescente. 3 vezes 10 a sexta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 a sétima. Então, entre 1 vezes 10 a sexta e 2 vezes 10 a sexta, eu tenho que 1,2 ou 1,
1 vezes 10 à sexta, vai ter 1 vezes 10, 1,1 vezes 10 à sexta, 1,2 vezes 10 à sexta, assim até 2 vezes 10 à sexta. Nesse trecho aqui, ó, eu tenho 10 unidades. Vai chegar ao 10 à sexta, 2 a 10 à sexta. Então, o que eu vou fazer, né? 1,27 está entre 1 e 2. Independente da potência de 6 aqui. Então, 1,27 está entre 1 e 2. Então, aproximadamente aqui, tá, Diego? Ao olho nu, 1,27 está mais próximo do 1 aqui. Ó. Então, eu traço uma linha vertical partindo de 1,1027. Eu puxo até em cima, que só precisa entender, mas não precisa puxar até em cima. É puxar ela até bater ou interceder com uma linha de parte do horizontal aqui agora. Qual que é essa linha que vai partir do horizontal? Essa linha azul que eu tracei aqui. O que é esse valor? Esse valor nada mais é do que a rugosidade relativa, que é a rugosidade absoluta dividida por D. Qual que é essa rugosidade absoluta dividida por D que a gente viu? Desculpa, relativa. Nós calculamos. É 0,000648. Eu vou achar lá naquele gráfico no eixo vertical aqui, aonde estaria esse valor, para partir dele eu puxar uma linha horizontal para encontrar, então, com essa linha vertical e definir qual que é o valor da rugosidade, do fator de atrito que a gente precisaria encontrar. Okay? Então, a linha vermelha ela representa o número Reynolds, que a gente calculou, e a linha azul representa, então, basicamente, esse parâmetro 0,0648. Então, o que você vê aqui, ó, no eixo vertical aqui do lado direito, tem esses valores de rugosidade. Então, tem vários valores, ó. Primeiro, 0,0001, depois 0,0005, depois tem uma outra curva de 0,01, outra curva de 0,002, 0,004. Aí eu tenho uma curva aqui, ó, de 0,006, depois uma curva de 0,008, outra curva de 0,001. Então, cada valor desse aqui tem uma curvinhazinha, ó. 0,2, 0,4. Então, nosso valor 0,000648, basicamente, eu vou pegar o quê? Essa curva de 0,006 aqui. Poderia passar uma curva aqui um pouquinho, uma linha aqui em cima? Um pouquinho mais em cima, poderia. Não tem problema nenhum. Só que é tão pequeno, quando você passar ali com uma caneta ou com uma régua, um lápis, você vai ver que vai dar basicamente isso aqui, ó. Então, quando você passa essa linha aqui em 0,000648, daria essa linha azul aqui, ó. Então, esse valor, aonde interceder, né, seria minha curva, eu vou passar aqui, ó, e verificar no eixo vertical do lado esquerdo qual que é o coeficiente de perda distribuído, tá? Nesse caso, eu tenho uma perda distribuída de 0,015, depois 0,016, ó, 0,17, 0,18, 0,19 e 0,02. Então, aqui eu teria 0,016, 0,17. Cada linha horizontal que teria uma unidade, basicamente. Então, esse valor aqui, ó, é o 0,18, que é o que foi fornecido como resposta ao fator de atrito aqui, ó. 0,18. O fator de atrito obtido através do ábaco. Ok? Se tiver alguma dúvida, que você fala aí no grupo ou no privado, que eu volto aqui, tá? Bom, então, se eu já definir, então, o fator de atrito, velocidade, meus principais parâmetros, o que a gente vai fazer? Beleza, show de bola. Então, a gente vai ver, né, realmente bem tranquilo, não tem muita dificuldade, não. É só depois que a gente vai ver algumas coisinhas a mais, mas é bem tranquilo mesmo. Quando tiver um sistema completo, uma casa, aí a dificuldade vai ser realmente identificar todos os dispositivos, né? Na prática, vai ser você colocar o joelho, o T nas posições corretas e lembrar de
quantificar todos eles, né? Então, a gente vai vendo mais à frente, a gente faz num prédio uma tabelazinha, porque a gente coloca desde o quarto, estou com uma caixa d'água no quinto andar. Então, desde o quinto andar, eu vou ter várias perdas de carga em cada andar devido a um joelho, a T diferente que a gente vai colocando, né? Uma curva para desviar, para chegar na torneira, outra curva que vai para o banheiro. Então, cada curva dessa tem uma perda. Então, a gente cria uma tabela para ficar mais fácil, né? E vai inserindo todos os elementos, né? Todos os dispositivos para calcular as perdas de carga. E no final a gente diz assim, olha, eu tenho um apartamento, um prédio de 5 andares. Lá embaixo, no último andar, o que é geralmente os dispositivos? Se eu tenho uma torneira, se eu tenho um chuveiro, cada um deles tem uma pressão ou uma carga de água mínima que eles precisam para trabalhar, né? Então eu preciso garantir que lá embaixo chegue essa quantidade de energia suficiente. Uma, não pode chegar muito, se chegar muito alto pode estourar o equipamento, e se chegar baixo demais, pode não chegar o equipamento funcionar. Então a gente calcula justamente para saber, né? Estou falando de prédio aqui, mas é de forma geral, tudo que é sistema de distribuição de água, né? A gente calcula realmente para saber, olha, eu preciso colocar mais dispositivo de perda d'água ou preciso reduzir os dispositivos? Ou tem que trocar em algum trecho a tubulação, colocar uma tubulação específica para ganhar ou diminuir essas perdas d'água. Então, esse é o grande intuito que a gente vai ver mais à frente. Então, a dificuldade vai ser visualizar isso de uma forma macro, né, para uma área muito grande. Mas se entender, como você está entendendo aqui agora, o trecho pequeno, o resto é replicar basicamente, né? Então nós temos então basicamente que a perda de carga em função da carga distribuída vai ser então o fator de atrito, né, que nós acabamos de calcular 0,018 obtido no ábaco, ele foi em função então do número de Reynolds, tá? E posteriormente também em função da rugosidade relativa. Então, do lado esquerdo, nós tínhamos, do lado direito, desculpa, a gente tem os valores de rugosidade relativa, que são as curvas do gráfico, e lá no eixo horizontal, a gente tinha o Reynolds, né? Em função disso, a gente marcou no ábaco e definimos o fator de atrito. O comprimento do tubo foi fornecido, que a gente está fazendo uma análise com o comprimento 130, diâmetro do tubo 0,4, a velocidade, a gente calculou 3,18, aqui o 2 é elevado ao quadrado, tá? Dividido por 2 vezes 9,8. Então, deu uma perda de carga distribuída de 3,2 metros. Em um trecho pequeno, hein? Imagine se trabalhando com uma adutora que percorre quilômetros. Então, por isso que a gente fala que a perda de carga é bem significativa, por exemplo, hoje na Copasa, né? E o segundo, sexto passo, né? A gente vai calcular a perda de carga localizada devido à válvula de gaveta que vai ser colocada, né? Então, a fórmula para perda de carga localizada é o Q, que é uma propriedade do material, ou na verdade, não só do material, né, mas do tipo de equipamento ou acessório que está sendo utilizado, né? Nesse caso, foi utilizado um registro, uma válvula de gaveta, foi dado o K, então, 0,2, mas a gente procura no catálogo do fabricante ou naquela tabela que eu ilustrei mais anterior. A velocidade é ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Então, a perda de carga de uma válvula de gaveta é de 10 centímetros, né? Ou 1 metro. Ó, 10 centímetros, 0,1 metro. A gente está vendo aqui em um registro de gaveta, uma válvula de gaveta. Imagina um prédio de 5 pavimentos, onde você tem aí para cada pavimento, no mínimo aí 2 terços, um joelho, um registro em cada torneira. Até chegar lá no último, qual a perda? 10 centímetros. Imagina 10 centímetros por apartamento. Às vezes, no mínimo 50 centímetros, se a gente levar em consideração apenas uma válvula de gaveta. Então, é algo bem representativo. Então, no final das contas, então, o que vai ser a perda de carga total? A perda de carga total, ela é basicamente
a perda de carga distribuída mais a perda de carga devido à perda localizada, tá? A gente vai ter essa circunstância, essa perda total. Então, esses são os passos, basicamente, que a gente vai percorrer. Então, agora, a gente vai fazer com você, Diego, um terceiro exemplo, tá? Esse exercício, tentar fazer aqui manual para você tentar entender da mesma forma, tá? Mas é a mesma linha de raciocínio. Então, o que é a ideia desses falas, né? Após verificar o seu domínio e sua facilidade no cálculo da perda de carga, seu chefe então pediu para que você calculasse a perda de carga total de outra tubulação. Dessa vez, em outro trecho, interna à estação exatamente água, que tem as seguintes características, tá? Então, quais as características que foi fornecidas para você? As seguintes características, né? Eu tenho uma vazão de 30 litros por segundo, o diâmetro de 15 centímetros, tá? O comprimento de tubulação, ela é de 17 metros, pequenininho o trecho. O material é aço solvado, novo, tá? Viscosidade foi dada para água a 20 graus Celsius, 10 a menos 3. Massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. Gravidade, 9,8. Vai ter uma válvula de gaveta e 2 cotovelos de raio longo, tá? Qual que é a perda de carga total para esse trecho? Deixa eu só tentar mudar aqui. Deixa eu só lembrando o projeto, tá? Aqui de novo. Deixa eu fazer aqui junto. Vou ter que fazer lá por recorte mesmo. A neta resolveu dar ruim aqui. Mais um minutinho só, Diego, rapidinho.
abrir, vai dar para fazer, senão eu vou lá no PowerPoint mesmo. Bom, a gente pegar os dados, né, que foi fornecido aí, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, né, a gente precisa fazer, calcular a carga total, né? O que é a carga total, como nós já vimos? É a distribuída, tá? Mais a carga localizada. Eu vou ter esses dois tipos de carga, basicamente, tá, Gil? A gente acabou de fazer aqui desde o início. Então, eu vou ter que calcular um fator de atrito, F, as informações de comprimento, L, diâmetro, tubulação, já foi fornecido. E eu precisar definir também a carga localizada. Como a gente falou, a primeira coisa que sempre tem que fazer, em ambas as duas formas que está ilustrada aí, né, no slide, a gente precisa calcular a velocidade. É sempre um roteirozinho bem prático, né? Se não foi fornecida a velocidade, a gente tem que definir. O que foi fornecido para nós foi basicamente a vazão. A vazão que foi dada é uma vazão de 30, deixa eu voltar aqui só para pegar os dados. 30 litros por segundo. Já, exatamente. 30 litros por segundo, diâmetro de tubulação 15 centímetros, comprimento 17 metros. Então, a primeira coisa vai ser definir a velocidade, porque precisa da velocidade para a gente calcular, vai jogar nessa fórmula aqui, né? E também para a gente calcular o número de Reynolds, né? A gente vai precisar do número de Reynolds para definir o quê? O fator de atrito. Já que o fator de atrito e o K são propriedades que são diretamente relacionadas ao tipo de tubulação e o tipo de acessório que vai ser utilizado. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, calcular a vazão, tá? Posso com velocidade. A velocidade é nada mais do que vazão dividido por área, ok? A vazão foi fornecida no CA é 30 litros por segundo. Fazendo a regra de 3 lá que a gente já mostrou, a gente transforma litros por segundo para metro cúbico, onde nós vimos que 1.000 ou 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá? Se eu tenho essa relação de 1 metro cúbico igual a 1.000 litros, se eu tenho 30 litros, eu vou ter X metros cúbicos. A regra de 3 a gente já mostrou como que faz. Essa transformação, quando nós fazemos ela, dá uma vazão de 0,03 metros cúbicos por segundo. Tá? Dividido pela área. Qual que é a área de uma geometria circular? πr ao quadrado. Tá? O R, ele é o quê? O diâmetro por 2. O diâmetro que foi fornecido no enunciado para nós é um diâmetro de 15 centímetros, né? Então, a gente tem 0,015 metros dividido por 2 dá 0,075 metros. Então, por isso que o raio deu esse valor aqui. Quando a gente já faz esse cálculo, a gente tem um valor de 1,7 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, de posse do valor de velocidade, a gente pode calcular, então, o número de Reynolds. Tá? Então, o Reynolds vai ser basicamente a densidade do material, que é 1.000, vezes 1,7, que é a velocidade, vezes D, que é 0,15, e por 10 a menos 3, que é a viscosidade do líquido. A gente obtém um Reynolds de 2,5 vezes 10 elevado a 5. Tá? Bom, se eu obtive o Reynolds, agora eu preciso do terceiro passo, como eu estive anteriormente, calcular a densidade relativa. A densidade relativa é a absoluta dividido pelo diâmetro.
A absoluta foi dada como sendo 0,00075, que é uma propriedade do aço, né, escovado novo lá. Se ela não tivesse sido dada, a gente vai no catálogo do fabricante e vê qual que é essa rugosidade absoluta. Como para cada é o mesmo material, mas para cada diâmetro eu tenho maior, menor atrito, então a gente tem uma rugosidade relativa, né? Então nesse caso foi absoluta dividido pelo diâmetro desse tubo, que é 0,15 metros ou 15 centímetros. A gente obtém, então, 5 vezes 10 a menos 4, como sendo igual à rugosidade relativa desse material. Bom, agora se a gente tem já esses dois parâmetros, Reynolds e rugosidade relativa, a gente consegue definir o fator de atrito para calcular qual que é a carga distribuída, né? Qual que é basicamente a fator de atrito, né? É F, que vai nos dar a condição de calcular a perda de carga distribuída. Então, é o ábaco, né, que a gente já tinha visto. Então, se eu tenho aqui o Reynolds, vamos voltar só um pouquinho. Deixa eu pegar 2,5 vezes 10 à quinta, eu vou achar esse valor aqui no eixo X, vou marcar uma vertical, e no eixo horizontal, no vertical, o eixo Y, eu vou achar o valor de rugosidade relativa. Esse valor aqui, ó, é a mesma coisa que 0,0005, ok? 5 vezes 10 a menos 4, então dei 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então aqui está mais ou menos, tá, Diego? Vou ter o valor aqui de range de 2, né? Entre 2 e 3, então o valor aproximadamente aqui no meio, 2,5, tá por aqui afora, né? Ah, põe por aqui afora. Porque é tão próximo os valores, você vai ver que não vai ser tão. Se você coloca um pouquinho para a direita ou para a esquerda, mais próximo do 3 ou menos próximo, não vai fazer tanta diferença se está na mesma base, né? Na mesma ordem de grandeza. Uma coisa é você pegar uma ordem de grandeza 2,5 vezes 10 a sexta ou a quinta, deixa eu ver aqui, a quinta, né? Volta, 10 a quinta, não tá certo, que é a representação mais ou menos. 10 a quinta esse aqui, 2 a 10 a quinta. Basicamente é a mesma coisa, ó, é diferente de você pegar uma razão de 10 a 7, né? 2,5 vezes 10 a 7. Aí sim, você vai ter uma diferença gritante. Mas na mesma potência de 10, a imprecisão aqui do valor que você pegar não vai ser algo tão significativo, né? Tão representativo assim. Então, basicamente, eu vou pegar, então, nessa potência de 10, relacionar 2,5 vezes 10 a quinta, um valor entre 2 e 3, mais ou menos. E vou pegar uma curva aqui, ó, entre 0,4 e 0,6, ó, que é onde está o 0,005. Vou puxar aqui, ó, a linha azul, que dá um valor aqui, 15, 16, 17, um pouquinho mais acima, quase 18, sei lá, 17,017,5, enfim. Normalmente pouca diferença faz, né? Muito próximo do valor. E até errado, então vou até trocar aqui de uma vez, 0,17. Vamos fazer a troca aqui de uma vez, 0,17. Então, basicamente, a gente vai calcular aqui agora. O mais difícil, então, é saber que obter o Reynolds. Então, quando a gente obtém esse Reynolds, desculpa, fator de atrito, a gente consegue, então, definir agora nossos parâmetros. Fator de atrito 0,017, calculou no ABO. O L, 17 metros. O D, 0,15. Velocidade, calculou 1,7 ao quadrado.
vezes 2 vezes 9,8 mais não, esse daqui porque ele está meio distorcido mesmo, mas ele é diferente, tá? O Diego, você falou que você estava com quinta sexto período, se não me engano, acho que na aula passada. Vai ser muito comum você trabalhar com gráfico semilogaritmo ou logaritmo. Qual que é a ideia do semilogaritmo ou logaritmo, né? É ele dar um zoom no gráfico. Está de forma convencional, acostumado a trabalhar com eixos cartesianos x e y, sempre com a mesma escala, né? Uma unidade de medida, o espaçamento entre as linhas verticais e horizontais serem sempre iguais e constantes, tá? Quando a gente trabalha agora com na engenharia, de forma específica, vai ver muito gráficos que trabalham com semilogaritmo. Então, a ideia do semilogaritmo, do logaritmo, é ele como se ele pegasse uma lupa, tá? E desse um zoom na sua escala. Então, ele vai aumentar a escala de forma que você consiga visualizar melhor a curvatura do gráfico, né? De forma geral, se você transformasse esse gráfico aqui para um gráfico cartesiano convencional, essa curva não estaria com essa configuração aqui meio inclinada, né? Meio exponencial. Ela estaria quase que reta, porque estaria chapado, justamente porque está considerando tudo constante. Então, a ideia de colocar ele sem logaritmo é conseguir como se fosse dar esse zoom, esse efeito, né? Mas realmente ele é um pouquinho esquisito, ele é um pouquinho diferente. Mas a ideia de análise que você vai ter para isso é justamente olhar as potências de 10. Ó. Sempre tenta observar, ó, tem um potência de 10 a 3 e a última 10 a 4. Então, quando tem o 10 a 4, quer dizer que isso aqui é 1 vezes 10 a 4. Aí vai para cada linha aqui intermediária vai ter outras subdivisões. Então, o que importa é sempre se ater a essa mudança de potência de 10. Então, entre 1 vezes 10 a quarta, eu vou ter 10 linhas, ou 10 intervalos até chegar no 10 a quinta. E assim de forma sucessiva. Entre 10 a quinta e 10 a sexta, também vou ter 10 intervalos. Ó. 1 vezes 10 a quinta, aqui está 2, né? 2 vezes 10 a quinta, 3, 4, 5, 6, 8. Então, assim, vou ter vários 9, 10 intervalos, 10 intervalos basicamente entre as potências de 10. Você vai, acho que, ir acostumando um pouquinho mais com calma. Depois também, quando tiver um outro gráfico, esse aqui está meio embaçado aqui embaixo, mas a gente vai dar para visualizar um pouco melhor. Mas foi bom a sua intervenção. Então, continuando aqui, antes de finalizar essa parte desse cálculo, eu vou ter basicamente, então, a seguinte situação aqui. Velocidade, né? 1,7 ao quadrado, que é esse trecho aqui, ó, é o que refere-se, então, à perda de carga distribuída. A perda de carga localizada, ela vai ser o quê? Os dispositivos que a gente vai ter que utilizar. Quais são os dispositivos que a gente vai utilizar que foi falado aqui? Vamos só voltar para a gente cabeça no livro. É uma válvula de gaveta e 2 cotovelos de raio longo, né? Então, o meu K para esses materiais, eu vou consultar eles na tabela, tá? Do fornecedor, ou vou informar para você no exercício, a gente vê essa tabela aqui, eu te mostrei anteriormente. Ó. Tá, aqui. Pegar ela aqui e jogar lá para frente. Vou jogar aqui já para você ver. Filme do resto do Luciano. Então, para uma válvula de gaveta, qual que é o calo? 0,2. Para cotovelo de 90 graus raio longo, 0,6. Só que eu tenho 2 cotovelos, então eu tenho 3 acessórios. Então, quando eu venho na fórmula, eu tenho 0,2, que é relacionado ao primeiro acessório, que é o gaveta,
e 2 vezes o cotovelo de 90 graus raio longo. Então, K dele era 0,6, então eu estou multiplicando por 2. Então, é o somatório de K, vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8, que é igual a, na primeira passada, deu 3,18 mais 0,21. Então, para 17 metros de tubulação e 3 acessórios, ó, a minha perda foi de meio metro, né? 0,528 metros. Essa é a perda total para a situação aqui. E aí, Diego? Bom, o que eu vou combinar com você agora, Diego? Mandei para você o material. Nesse material, no final dele, tem 3 slides, com 3 exercícios propostos de marcar, né? Objetivo. É basicamente o que a gente fez aqui, ó. Então, o primeiro, segundo e terceiro é, de uma certa forma, isso. O que eu vou deixar? Como a gente tem pontos de trabalho para ser feito, eu vou deixar o restinho da aula para você fazer. Vou deixar o restinho da aula para você fazer, tá? Entregar durante a semana. Você me manda no privado, a resolução, uma foto deles, que eu já vou começar a pontuar. Se você conseguir fazer hoje, beleza, já fica sem um trabalho a menos. Caso contrário, você pode entregar durante a semana, se você for fazendo. Eu vou continuar aqui para poder tirar alguma dúvida. Se você me chamar aqui no WhatsApp, que eu vou estar com a sala. Por hoje, basicamente, finaliza aqui, que é esse cálculo nessa parte de hidrometria, tá? Que é calcular as perdas. Na próxima aula, a gente vai voltar